Olá, pessoal. Na última quarta-feira, dia 8 de fevereiro, o compositor Roger Waters se dirigiu aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a convite do representante da Rússia, para expressar seus sentimentos a respeito entre outras coisas, da guerra que está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia. Então, o que eu vou reproduzir aqui é uma tradução do, do discurso dele. Essa é uma tradução praticamente livre, eu apenas coloquei o texto em inglês no Google Tradutor e teve algumas expressões que eu tive que reformular, porque às vezes foge um pouco do sentido, mas eu acho que o texto está de acordo com o que ele queria realmente expressar. Então ele diz o seguinte: Senhor Presidente, Excelências, Senhoras e Senhores, sinto-me profundamente honrado por ter esta oportunidade singular de informar Suas Excelências hoje. Com sua paciência, vou me esforçar para expressar o que acredito serem os sentimentos de inúmeros de nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, tanto aqui em Nova York quanto em outros cantos do mundo. Vou convidá-los a entrar nestes salões sagrados para falarem. Estamos aqui para considerar as possibilidades de paz na Ucrânia devastada pela guerra, especialmente à luz do crescente volume de armas que chegam a este infeliz país. Todas as manhãs, quando me sento em meu laptop, penso em nossos irmãos e irmãs na Ucrânia e em outros lugares que, sem culpa própria, se encontram em circunstâncias terríveis e muitas vezes mortais. Lá na Ucrânia, eles podem ser soldados enfrentando outro dia mortal na frente da batalha, ou podem ser mães ou pais enfrentando a terrível questão de como alimentar seu filho hoje, ou podem ser civis sabendo que hoje as luzes serão apagadas, com certeza, como sempre fazem nas zonas de guerra, sabendo que não há água potável, que não há combustível para o fogão, nem cobertor, apenas arames farpados e torres de vigia e muros e inimizades. Ou eles podem estar aqui em uma cidade grande e rica como Nova York. Aqui, irmãos e irmãos, ainda podem se encontrar também em apuros. Talvez de alguma forma, por mais que tenham trabalhado a vida toda, eles perderam o equilíbrio no convés escorregadio do navio capitalista neoliberal que chamamos de vida na cidade e caíram no mar para acabar se afogando. Eles fizeram um empréstimo estudantil, talvez tenham perdido um pagamento, as margens são pequenas, quem sabe, mas agora eles moram na rua, em uma pilha de papelão, talvez até à vista deste prédio das Nações Unidas. De qualquer forma, onde quer que estejam em todo o mundo, zona de guerra ou não, juntos formam maioria, uma maioria sem voz. Hoje vou me esforçar para falar por eles. Nós, o povo, desejamos viver. Queremos viver em paz em condições de paridade que nos dê a oportunidade real de cuidar de nós mesmos e de nossos entes queridos. Somos trabalhadores esforçados, estamos prontos para trabalhar duro. Tudo o que precisamos é de uma chance para isso. De qualquer forma, ajude-nos, por favor. Para nos ajudar, você pode ter que considerar nossa situação e, para isso, tem que tirar a atenção do que estão fazendo neste momento, para colocar seus próprios objetivos momentaneamente de lado. A propósito, quais são seus objetivos? E aqui talvez eu dirija minhas indagações mais aos 5 membros permanentes deste Conselho. Quais são seus objetivos? O que há no pote de ouro no final do arco-íris? Maiores lucros para indústrias da guerra? Mais poder globalmente? Uma fatia maior do globo global? A Mãe Terra é um bolo para ser devorado? Isso é uma pergunta que ele faz. A Mãe Terra é um bolo para ser devorado? Uma fatia maior do bolo não significa menos para todos os outros? E se hoje, neste lugar de segurança,
nós olhássemos em outra direção, olhássemos para a nossa capacidade de empatia, por exemplo, para nos colocarmos no lugar do outro, como agora, por exemplo, o sapato daquele sujeito no outro lado da sala, ou mesmo os sapatos da maioria sem voz, se é que eles têm sapato. A maioria sem voz está preocupada com suas guerras, sim, suas guerras, pois essas guerras perpétuas não são de nossa escolha. Que suas guerras destruam o planeta que é nosso lar, e junto com todos os outros seres vivos seremos sacrificados no altar das coisas. Lucro, lucros da guerra para em seus bolsos de muito poucos e a marcha hegemônica de algum império ou outro rumo à dominação mundial unipolar. Por favor, assegure-nos de que esta não é a sua visão, pois não é um bom resultado nesse caminho. Essa estrada leva apenas ao desastre. Todos nessa estrada têm um botão vermelho em suas pastas, e quanto mais avançamos nessa estrada, mais os dedos coçando ficam mais perto desse botão vermelho e mais perto chegamos ao Armagedon. Olhe através desta sala. Nesse nível estamos todos usando os mesmos sapatos. Então, de volta à Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Federação Russa foi ilegal. Eu condeno isso nos termos mais fortes possíveis. Além disso, a invasão russa da Ucrânia não foi sem provocação. Então, também condeno os provocadores nos termos mais fortes possíveis. Pronto, isso está fora do caminho. Quando escrevi este discurso ontem, incluí uma observação de que o poder de veto nesse conselho estava apenas nas mãos dos seus membros permanentes. Eu estava preocupado que isso fosse antidemocrático e tornasse esse conselho desdentado. Esta manhã tive uma revelação. Talvez ser desdentado, de certa forma, seja uma coisa boa. Se esta é uma Câmara desdentada, então isso me dá direito de abrir uma boca grande em nome dos sem voz, sem ter que ter medo de que minha cabeça seja arrancada. Isso é muito bom. Eu li no jornal esta manhã algum diplomata anônimo citado como tendo dito: Roger Waters, para se dirigir ao Conselho de Segurança, o que vem aí seguir? Mr. Bean? Para aqueles que não sabem, Mr. Bean é um personagem ineficaz em um programa de comédia inglês na TV. Então, é apenas um centavo para uma libra. O diplomata anônimo é um inglês, com certeza. A você também, meu senhor. Ok, acho que é hora de apresentar minha mãe, Mary Duncan Waters. Ela foi uma grande influência para mim. Ela era professora. Ela está morta há 15 anos atrás. Ela morreu há 15 anos atrás. Meu pai, Eric Fletcher Waters, foi uma grande influência para mim também. Ele também está morto. Ele morreu em 18 de fevereiro de 1944, na Aprilia, perto de Anzio Bridgehead, na Itália, quando eu tinha apenas 5 meses de idade. Então eu sei de algo sobre guerra e perda. De qualquer modo, de volta à minha mãe. Quando eu tinha cerca de 13 anos, estava lutando com algum problema, do tipo daqueles que os adolescentes têm, e estava tentando decidir o que fazer. Isso não importa o que fosse, isso não consigo me lembrar bem de qualquer modo. Mas minha mãe me sentou e disse: Escute, você vai se deparar com muitos problemas complicados durante sua vida, e quando estiver aqui, vai meu conselho. Leia, 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 descubra tudo que puder sobre o que quer que seja, olhe de todos os lados, todos os ângulos, ouça todas as opiniões, especialmente aquelas com as quais você não concorda. Pesquise bem, quando você fizer isso, terá feito todo o trabalho pesado e a próxima parte é fácil. É? Ok, mãe, qual é a parte fácil? A parte fácil é você apenas fazer a coisa certa. Então, falar em fazer a coisa certa me leva a direitos humanos. Nós, o povo, queremos direitos humanos universais para todos os nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, independentemente de sua etnia, religião ou nacionalidade. Para ser claro, isso incluiria, mas não se limitaria ao direito à vida e à propriedade sob a lei para, por exemplo, ucranianos e, por exemplo,
palestinos. Sim, deixe isso afundar. E, obviamente, para todos nós. Um dos problemas das guerras é que em uma zona de guerra, em qualquer lugar onde as pessoas vivam sob ocupação militar, não há recurso a leis, não há direitos humanos. Hoje, o nosso briefing é a possibilidade de paz na Ucrânia, com especial referência ao armamento de regime de Kiev por terceiros. Parece que eu estou ficando sem tempo, isso é o que ele comenta. O que os milhões têm, sem voz têm a dizer? Eles dizem obrigado por nos ouvir hoje. Nós somos os muitos que não compartilham dos lucros da indústria de guerra. Não criamos nossos filhos ou filhas de bom grado para fornecer buchas para seus canhões. Em nossa opinião, o único curso de ação sensata hoje é pedir um cessar-fogo imediato na Ucrânia. Sem cis, sem mais. Não há mais uma vida ucraniana ou russa para ser gasta. Todas as vidas são preciosas aos nossos olhos. Então chegou a hora de falar a verdade ao poder. Vocês todos se lembram da história das roupas novas do imperador? Claro que sim. Bem, os líderes dos seus respectivos impérios estão em um grau ou outro nus diante de nós. Temos uma mensagem para eles. É uma mensagem de todos os refugiados em todos os acampamentos, uma mensagem de todas as favelas, uma mensagem de todos os sem-tetos, de todas as ruas frias, de todos os terremotos e inundações da terra. É também uma mensagem de todas as pessoas, não exatamente famintas, mas se perguntando como diabos podem fazer a ninharia que ganham, arcar com os custos de um teto sobre suas cabeças e comida para suas famílias. Meu país natal, a Inglaterra, é, graças a Deus, não mais um império. Mas naquele país agora, uma nova frase de efeito existe: comer ou aquecer. Você não pode fazer as duas coisas. É um grito que ecoa por toda a Europa. A única, aparentemente, única coisa que os poderosos pensam que podemos pagar é a guerra perpétua. Quão louco é isso? Assim, dos cerca de 4 bilhões de irmãos e irmãs nessa situação, sem voz, que, juntamente com os bilhões do movimento anti-guerra internacional, representam um enorme eleitorado, basta. Exigimos mudança. Presidente Biden, presidente Putin, presidente Zelensky, OTAN, Estados Unidos, Rússia, Comunidade Europeia, todos vocês, por favor, mudem de curso agora, concordem com o cessar-fogo na Ucrânia hoje. Isso, claro, será apenas o ponto de partida. Mas tudo extrapola a partir desse ponto de partida. Imagine o suspiro global de alívio, a explosão de alegria, a união internacional de vozes em harmonia cantando o hino de paz. John Lennon bombeando o ar com o punho de sua sepultura de alegria. Finalmente, fomos ouvidos nos corredores do poder. Os valentões no pátio da escola concordaram em parar de brigar de galinha nuclear. Afinal, nem todos vamos morrer em um holocausto nuclear, pelo menos não hoje. Os poderes constituídos foram persuadidos a abandonar a guerra armamentista e a guerra perpétua com seus modos operando aceito. Podemos parar de desperdiçar todos os nossos preciosos recursos na guerra. Podemos alimentar nossos filhos, podemos mantê-los aquecidos. Podemos até aprender a cooperar com todos os nossos irmãos e irmãs e até mesmo salvar nosso belo planeta da destruição. Isso não seria legal, excelências? Agradeço sua paciência. Bom, então esse discurso ele foi lido por Roger Waters, como eu falei, na sessão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na última quarta-feira. Logo em seguida, o representante da Ucrânia protestou, dizendo que Roger Waters estava apenas servindo aos interesses russos. Mas, seja qual for o entendimento que você tenha a respeito da guerra, é importante a gente refletir nas palavras que foram ditas, né, por esse renomado compositor e que expressam exatamente uma preocupação humana, né, e também um medo de que algo pior possa vir a acontecer com o desenrolar dos acontecimentos relativos a essa guerra. É isso aí.